Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento nosso com vocês. Esperamos essa troca de vocês também. Um forte abraço a todos, que tenhamos uma excelente formação. Bom dia, espero que todos estejam bem, com saúde, família bem. Retornamos, né? Precisamos caminhar. Então, estamos aí para mais uma formação, que Deus nos abençoe sempre. Bom dia, pessoal. Bora lá que a agenda está cumprida para hoje. Esse aí é o tema da nossa TPC e né, a gente vai trabalhar aí com a ideia de currículo, né, um pouquinho do Aprender Sempre, a AP, mas principalmente aí com as estratégias de leitura e escrita para auxiliá-los, né, nesse período aí de pós-pandemia, né, que a gente sabe que tem vários problemas aí com relação à leitura, né, à escrita. Então, a gente separou aí a primeira parte, né, essa semana, e daqui 15 dias a gente vai trabalhar com a parte 2 ainda em cima desse tema, ok? Em breve teremos aí novidades, mas a gente vai conversando durante o encontro. Espero que a gente tenha um encontro aí aprazível a todos. Bora lá, gente. Então, hoje a gente inicia com a cilada verbal, né? Esse trechinho aqui do Afonso Romano de Santana, que é um dos temas, né? Um dos textos que nós iremos trabalhar na nossa TPC de hoje. Há vários modos de matar um homem: com o tiro, a fome, a espada ou com a palavra envenenada. Não é preciso força, basta que a boca solte a frase engatilhada e o outro morre, na síntese da emboscada. Então, basta uma palavra, né, que a gente fale aí envenenada, que a gente possa até matar um homem. Então, a gente tem que saber o que diz, saber o que fala, para a gente poder seguir o nosso dia a dia aí. Essa é da coletânea da prática da leitura da Kátia Lomba, que é uma das que a gente vai trabalhar hoje. Pode passar, por favor, Kelsey. Então, os objetivos da nossa formação de hoje, da nossa TPC, é refletir os recursos estratégicos para o desenvolvimento das sequências de atividades com foco na leitura e a interpretação textual. É o que a gente tem já trabalhando nas nossas formações, né? Nas nossas ATPCs aí, juntamente com vocês. Apresentar a transversalidade dos eixos saúde e meio ambiente, que são os eixos aí que serão trabalhados agora no terceiro bimestre de Ciências da Natureza. Apresentar as habilidades essenciais mais fragilizadas na AP, né, na recuperação aí que está acontecendo a semana passada, essa semana, até o dia 20, né, que vocês tiveram que mudar a estratégia de vocês para contemplar aí as habilidades essenciais e as que foram fragilizadas na AP, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio. Retornar o foco central do currículo em ação, né, do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º, com mais ênfase aí, e o currículo em ação da primeira série do ensino médio. E o currículo do Estado de São Paulo, o guia de transição da 2ª e 3ª série do médio, e o material do Aprender Sempre, que veio com tudo aí, né? Continua com tudo de Ciências da Natureza. Divulgar os cursos disponibilizados pela DE, tem vários cursos aí, tanto de linguagens como de ciências humanas, e abertura das inscrições da nossa feira, da DE de Itu e de São Paulo 2021. E a atividade de desdobramento na unidade escolar. Pode passar, por favor. Agora eu passo a palavra para o PCNB Kelsen, que vai seguir aí com a gente. Isso aí, Ana. Bom, nesse sentido, pessoal, nós iremos compartilhar com vocês algumas estratégias
de alguns textos que nós selecionamos, tratando aqui de letramento, capacidade de leitura, né? Nesse primeiro texto, que é do texto da Arrojo, a gente vai tratar aqui de estratégias de leitura, gostaria da sua atenção compartilhar aqui da leitura. Ler é melhor que estudar. Essa frase é de Ziraldo, já famosa, virou bottom, e foi carregada do lado esquerdo do peito para parte da nossa juventude. Ela nos remete à ineficiência da escola e à sua distância em relação às práticas sociais significativas. Um depoimento de Miúcha, irmã mais velha de Chico Buarque de Holanda e filha de Sérgio Buarque de Holanda, historiador de raízes do Brasil, pode nos esclarecer a razão da unanimidade desta parcela da juventude sobre como se aprende a ler fora da escola. Diz o texto assim, então, de Chico Buarque, está lá na página 93, 94 de Regina Zapp. Sua, de Sérgio, influência sobre Chico e ou filhos se dava de forma sutil. As paredes da casa da família eram cobertas por livros, e o pai incentivava a leitura através de desafios. Ele não ficava falando para a gente ler, conta Miúcha, mas era um apaixonado por Dostoiévski, conversava muito sobre ele. Nós todos líamos e tínhamos Proust, aquela edição de 17 volumes. Ele dizia, desafiando e instigando, Proust é muito interessante. Vocês não vão conseguir ler. É um grande desafio, é muito grande, né? Mas se vocês soubessem como era a Madame Verdurin, aí todo mundo pegava para ler. Bom, gente, nesse sentido, nós podemos, nesse texto da Arrojo, que inclusive esse texto ele estará disponibilizado na nossa na pasta lá do CNP, do NPE, né, de Ciência da Natureza, no repositório dessa TPC. Você encontra, então, os textos que a gente está compartilhando aqui com vocês, né, inclusive esse da Arrojo. Nesse primeiro momento, então, a gente percebe que o ler, ele envolve diversos procedimentos e capacidades, né, como se fosse um ritual, né? E passa por alguns procedimentos. Por exemplo, ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, no caso dos países ocidentais, né? Folhear o livro da direita para a esquerda, de maneira sequencial e não salteada, escanear as manchetes de jornal para encontrar a editoria e os textos de interesse, usar caneta marca-texto, para iluminar as informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo. Todos esses sentidos, eles nos auxiliam na compreensão, na parte inicial do texto. Num segundo momento, segundo a autora, nós trataremos, então, de algumas capacidades cognitivas, linguístico-discursivas da leitura. Então, a gente está dividindo aqui, né? Primeiro, enquanto a gente está trabalhando aí dentro do conjunto de habilidades, né, as capacidades gerais, que são aquelas do cotidiano, né, do dia a dia nosso, né, foi a primeira parte que o Kelsen falou, e essa segunda parte das capacidades cognitivas. Essa articulação, ela é extremamente importante, tá, pessoal, porque vai desde a fluência da leitura, perpassando pela compreensão do texto, até a produção do texto. Então, no decorrer desse processo, gatilhos cognitivos, que a gente precisa se atentar na hora da leitura. Da mesma forma, aquela parte inicial, que às vezes a gente acha que é desprezível, que não há necessidade de solicitar o aluno para marcar o texto, ou para ler o título, ou para ver a referência bibliográfica. Essas ações, elas são de extrema importância para a gente orientar os alunos nesse processo de leitura. E
a gente tem aí diante de nós um grande desafio, né, pessoal? Porque a gente vem de uma sequência de falta de leitura, falta de escrita. Então, eu acredito que vocês estejam enfrentando aí vários desafios nesse sentido. Então, a gente pensou nessa questão aí do desenvolvimento de habilidades, mas pensando nessas capacidades aí, principalmente cognitivas, né, para a gente aquecer um pouco essa discussão na escola e entre os alunos também, né, para fomentar o desejo da leitura. Aí o texto 2 aí é com a Ana. Vamos lá, dando sequência, então, né? Como o Wagner falou, a leitura e a escrita do aluno, muitas vezes agora, né, devido à pandemia, do distanciamento dos alunos aí com o professor, que é esse olho no olho, essa falta aí de aproximação do aluno com o professor, deixou a desejar, né? Então, a gente vai ter que aí fazer um resgate dos comportamentos dos leitores, né? Como que eu vou atingir meu aluno novamente, né? Então, voltando aos poucos, vocês também voltando aos poucos, então, tudo assim, um passo de cada vez. A gente não consegue, assim, ir atropelando, a gente tem que dar um passo de cada vez, porque se a gente for atropelar, nós, né, enquanto professores, não vamos dar conta, vamos ficar doentes, né? A nossa mente aí vai pirar e os alunos também não vão dar conta de fazer. Então, vamos lá, é um passo de cada vez, nada de correria. Eu sei que todos contemplam a habilidade leitora, a escritora, vocês têm isso engatilhado em vocês. Tanto sendo de ciências da natureza, né? Nós todos, a gente já faz essa prática. Então, continuando aí com o texto 2 de Kátia Lomba, ela fala do comportamento dos leitores, que refere àqueles aspectos que dizem respeito à relação do sujeito com outros leitores e os valores contribuídos em relação à leitura e o ato de ler, né? Então, a gente precisa ler. Lehner, em 2002, ele dizia que os caracterizava como sendo comportamentos leitores, relativo à dimensão social. São exemplos desses aspectos. Socializar critérios de escolha e de apreciação estética da leitura, ler trechos de texto que gostou para os colegas, procurar materiais de leitura regularmente, frequentar bibliotecas de classe ou não, zelando pelo material de leitura, comentar com outros o que está lendo, compartilhar a leitura com outros, recomendar livros ou outras leituras que considera valiosas, confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura, nem todos fazem a mesma interpretação, né? Entre outros. Então, está aí alguns comportamentos dos leitores, algumas práticas que o próprio leitor desenvolve. Pode passar, por favor? E temos as modalidades de leitura, né? Na fala de Kátia Lomba. Leitura integrada, leitura quando você utiliza expedientes de escolha de textos, leitura tópica, leitura de revisão, leitura item a item, leitura expressiva, né? Que realiza quando se lê em voz alta, em texto para uma determinada audiência, procurando dar mais expressividade do que se lê. Então, aquela dinâmica de fazer movimento aí com a leitura, né? De personagem, voz das mesmas em outros recursos. Eu vou citar aqui a minha colega PCNP, a Zezé, né? Que ela tem essa leitura expressiva, ela é bem dinâmica no ato de ler, é muito legal. Pode passar, por favor? E a finalidade da leitura, que são os propósitos. Para quê, né? Ler para estudar, ler para obter informações, ler para obter informação específica e geral, ler para seguir instruções, né? Para quê? Qual é a finalidade da minha leitura? Quando eu chego na sala de aula, ou mesmo no remoto, qual que é a finalidade da minha leitura? O aluno tem que saber,
né, a finalidade da minha leitura. Então, a Kátia Lomba se expressa muito bem. Ler para aprender, ler para revisar um texto, ler para construir repertório, temática ou de linguagem, ler oralmente para apresentar um texto a uma audiência, ler para praticar a leitura em voz alta, para a situação da leitura dramática, gravação de áudio, representação, revelar para verificar se houve compreensão, reler, para ver se, né, se o que eu li, se eu entendi realmente o que está dizendo a leitura, ler por prazer estético. Então, qual que é a finalidade? Para que serve a leitura que eu estou fazendo, né? Pode passar, por favor? E aqui tem a variedade de gêneros, né, de textos que ela apresenta. Tipo, aqui na nossa formação de hoje, tem aí o narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo, não consigo ler. Então, tem vários tipos textuais. E o que a gente vai usar muito hoje na nossa formação são aí o descritivo, né? Isso, muito obrigada, meu amigo. Prescritivo, desculpa. O que a gente vai usar bastante hoje na nossa formação são os diários, né? Que são relatos de viagem, notícias, artigos. Isso aí, a gente vai ter bastante exemplos, o Wagner vai explanar aí bastante exemplos desses textos, desses tipos textuais, descritivo e expositivo. Pode passar, por favor? E a seleção do material, seleção de material de leitura, as necessidades de aprendizagem. Nem tão fácil que não signifique constituição de novas aprendizagens, ou aplicação ou aprofundamento das já realizadas, e nem tão difícil que seja impossível de ser compreendido. Então, as necessidades aí da aprendizagem, e temos a possibilidade de aprendizagem também. Considerar o quê? Proficiência pretendida, a complexidade do gênero, a complexidade do texto, graduando e alternando dificuldades. Então, aí é a seleção de material da leitura. Então, eu preciso selecionar, né, o material, necessidades de aprendizagem e as possibilidades de aprendizagem. Então, aí também está lá no artigo 2, o aprimoramento das competências leitoras, de Kátia Lomba. Tem esse material lá, a gente também vai deixar disponível para vocês poderem aprofundar aí no conhecimento. Pode passar, por favor? E tem leitura e interpretação textual. Que tipo de leitura? Nós trouxemos aí a nossas ciências, né? Em cima das nossas ciências da natureza aí. Que tipos de leitura a gente pode proporcionar para os nossos estudantes? Temos aí o Ciência Hoje, o Ciência Hoje das crianças, Saúde das plantas. Então, são vários itens aí que nós trouxemos como exemplos para vocês. Pode passar, por favor? Temos aí ciências agrárias, biológicas, temos sobre saúde, humanas, sociais aplicadas, sobre o que a gente está vivendo, o Covid aí. Então, tem vários tópicos lá no canal da ciência para a gente fazer a nossa leitura, passar para os nossos estudantes. Pode passar, por favor. E agora, sobre a leitura e a escrita, né, gênero e poesia, eu passo a palavra para o PCNP Wagner. Manda ver aí. Se quiser complementar, Wagner, alguma coisa da minha fala, fique à vontade. Ok. É só comentar que esses sites, além desses dois, também nós temos lá no site de Ciências da Natureza, que está lá linkado na diretoria de ensino. Busquem lá as informações que, além dessas duas opções que nós selecionamos, há outros links lá para vocês explorarem, tá? Conforme a gente já discutiu anteriormente. Nós enfatizamos aí esses dois, né, que são os mais conhecidos, um mais relacionado às séries finais do ensino fundamental e outro mais complexo relacionado ao ensino médio.
Bom, pessoal, então, relacionado, a gente viu aí alguns passo a passos, né, para a gente desenvolver a questão da leitura, né, algumas estratégias. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu vou começar com uma poesia, né, de Manuel de Barros, mas antes a Zezé me deu ordens, não, né, recomendações específicas para poder falar um pouquinho do autor, para contextualizá-lo, né, diante de vocês. O Manuel de Barros, pessoal, ele é visto por muitos escritores como um pós-modernista, né, pela característica de escrita dele. Ele morreu aos 97 anos, a maior parte da vida dele ele morou no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso ali, né, no Pantanal, e os poemas dele, né, beiram aí o silêncio das palavras, revela o desejo de alcançar a própria coisa por meio da palavra. Então, são movimentações interessantes que ele faz na leitura e tem muita coisa associado à natureza, né, porque ele viveu ali, né, no meio do contexto do Pantanal brasileiro, ele vivenciava muito a natureza, os animais, né, a vida bruta, no meio da natureza, das baixezas da vida, né, o pessoal coloca também, e ele trabalha com a altivez do simples. Aí, a hora que eu for ler aqui, pessoal, a sensação que eu tive foi exatamente essa daqui. Eu não sei se vocês vão ter a mesma impressão, né? Mas o poema, né, a poesia aí, ela nos conduz por trajetos que são impensáveis, às vezes improváveis e aparentemente inacessíveis, mas ele nos conduz e nos chama a atenção, né, a forma aí como ele trabalha. Então, ele tornou o belo desprezível aos olhos humanos, né, o barro, o insólido, o ignóbil, os insetos, o chão, o lixo, o grosseiro e o rasteiro. É interessante que ele pega essas coisas simples do dia a dia, né, que a gente vivencia, e joga tudo isso na poesia dele aí, no poema dele. Essa poesia aqui é uma didática da intervenção. É a primeira estrofe de várias outras que tem lá. Depois, a minha sugestão é que vocês entrem lá, deem uma olhadinha, né, na poesia completa dele, desse título aí, né, uma didática da invenção, desculpa, e vocês vão se deliciar ali um pouquinho do contexto como ele expõe as questões, né? E vai aparecer várias coisas relacionadas à natureza, várias coisas ali mesmo do Pantanal, né, que ele pontua ali na poesia dele, é muito interessante. E, de repente, dá até para a gente fazer um gancho, né, com aquilo que a gente tem trabalhado na sala de aula, relacionado a bioma, por exemplo, ecossistema, e a nossa relação com esse ambiente, né, o ambiente onde a gente vive. Então, vamos lá, gente, a leitura. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote, tem salvação? Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos? Como pegar na voz de um peixe, e qual o lado da noite que emudece primeiro, etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Então, aí o poema, a poesia, né, ele vai pontuar algumas características que chamam a atenção dele, né? A relação entre vida e morte é muito presente, né, nessa estrofe aí que a gente selecionou, e a questão, né, da forma como flui um rio, né, que ele pontua, como a gente se relaciona com o amanhecer, com o entardecer, né, são questões aí que ele levanta nessa primeira estrofe aí da poesia dele. E fica a dica para vocês lerem a próxima. Dentro dessa questão, pessoal, da leitura e da escrita, fica a dica também para a produção de material educomunicativo. É muito interessante que vocês também façam a proposta aos seus alunos para que eles escrevam também, né? Antes,
eles precisam ter esse hábito de leitura. Primeiro, para reconhecer o gênero, escrever, né, aquilo que ele pesquisa e que se propõe a aprender. Mas são formas de expressão que podem ser usados também para divulgação de algo que ele está estudando ali, né? Então, dentro de ciências da natureza, a gente tem muitos pressupostos que podem virar poesia. Pena que a gente perdeu essa prática, né, ao longo do tempo, de olhar as coisas e de tentar descrevê-las, né, de contar algo ali, colocar a nossa carga emocional, de sentimentos em cima daquilo que a gente vivencia. E a TV, ela proíbe muito essa movimentação, né? Então, fica aí a dica para vocês trabalharem com seus alunos, mas como formato também de educomunicação, para comunicar algo do que você observa no seu cotidiano. Pode passar mais um, Kelsen, por favor? Outro gênero aí que a gente tem, por exemplo, de relato, né, que, por exemplo, há em diários, ou entre outras modalidades. Eu selecionei esses 2 trechinhos do texto 3, que está lá também disponível a vocês, para que vocês possam depois olhar o texto na íntegra e fazer ali as suas conclusões com relação à questão, né? Nós falamos do Pantanal, e o Saint-Hilaire, ele é um francês que veio ao Brasil entre 1800, ali no finzinho de 1800, 1830, e voltou para a França, lá para 1845, 50, ele voltou para a França de novo. Então, ele ficou um bom tempo aqui no Brasil, estudando principalmente o Cerrado brasileiro. Veja, pessoal, a gente está falando aqui de 1830, e no diário dele, ele explora muitas coisas relacionadas a como era o meio ambiente daquela época, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, ou se vocês já foram, né, fica a dica aí para vocês visitarem, né, os parques estaduais lá em Minas Gerais, que eles são muito, muito bons, né, tem uma estrutura ótima, e eles, cada parque tem a passagem do Saint-Hilaire por ali, né? E tem ali sempre quadros, por exemplo, tem Ibitipoca, tem, né, lá em Minas, que fica no alto da serra ali, da Mantiqueira, eles possuem ali um acervo do Saint-Hilaire muito interessante, possui tanto os diários deles, né, relatos dos diários dele, né, nesses museus que tem dentro dos parques, são parques às vezes nacionais, outros são estaduais, mas sempre tem uma coletânea dele ali. Lá em Ouro Preto, em Minas, também tem lá no Museu Bandeirante, que é muito interessante, que está ali, né, no caminho onde os bandeirantes faziam, né, daqui de São Paulo para lá. Tem também muitos materiais lá, muitos acervos interessantes dele relacionados a animais, né, que ele coletava ali no meio ambiente, flores, folhas, né, de árvores, de plantas, tudo isso catalogado, é muito interessante, gente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de, quando vocês estiverem em Minas, né, conhecer esses locais, vale a pena. E aí, nessa expedição, pessoal, ele fez, entre a Bahia e Minas Gerais, ele demorou uns 30, 40 anos para fazer toda essa expedição, visitar toda essa região que foi da Bahia até o interior de Minas. E essa expedição, quando eles faziam, imagina, né, era mula e uma comitiva, né, que andava pelo meio do sertão, pelo meio da mata, escravos, né, que os auxiliavam. Então, essa comitiva demorava 3, 4 meses para chegar nos lugares para fazer os estudos, né, dele ali. E quem patrocinava essas expedições não era a coroa. Na época, a gente está falando aí do finzinho do reinado de Dom Pedro I e início de Dom Pedro II. Nessa época aqui de 1830, para vocês terem uma ideia, pessoal, o Dom Pedro I faz uma solicitação, né, para a construção do palácio em Petrópolis. Olha que interessante, né, a época que a gente está falando aí. E ele fez parte da comitiva patrocinada pelo Langsdorff, que era um médico, né,
na época também francês, que trabalhava para cá. Por que desses franceses nessa região do Brasil nessa época, pessoal? Porque nessa época aí era a época de Napoleão, né, que tinha dominado ali Portugal e o pessoal tinha muito patrocínio da França, né, relacionado a isso. Pouco de Portugal, porque a França tinha invadido ali toda aquela região. Então, é desse momento histórico aí que a gente está comentando que é esse texto, ok? Então, ele começa o diário dele assim, pessoal. Desse modo, os agricultores terminam na província das Minas. O que começaram os homens que iam à cata do ouro, a funesta destruição das matas. A falta de lenha já se faz sentir em algumas vilas que foram provavelmente construídas no seio de florestas, e as minas de ferro, de riquíssimo teor em metal, não podem ser exploradas por falta de combustível. Diariamente, árvores preciosas caem sem utilidade sob o machado do lavrador imprevidente. É impossível que, no meio de tantos e tão repetidos incêndios, não tenha desaparecido uma série de espécies úteis às artes e à medicina. E dentro de alguns anos, a flora que nesse momento acabo de publicar não será mais para certas regiões, senão um monumento histórico. Saint-Hilaire, 1830. Olha que coincidência, não, pessoal? Veja que interessante, né? Eu acho que não estamos muito distantes desse contexto, né? A destruição ainda, ela continua, né? Vivemos escassez de outras questões, né? De energia hídrica também, mas muito por conta dessa destruição causada nessa época. Vamos ver o próximo relato dele, pessoal. Pode passar mais um, Kelsen, por gentileza. Olha essa parte, gente, do diário dele. Seja como for, sente-se que a matéria médica dos brasileiros, baseada unicamente no empirismo, deve ser muito imperfeita. Todavia, entre tantas plantas às quais se atribuem falsamente propriedades maravilhosas, algumas existem que realmente fornecem remédios eficacíssimos. Se existisse no Brasil maior número de homens instruídos, o governo desse país faria obra de grande utilidade, nomeando em cada província uma comissão que se encarregasse de submeter a exame minucioso todas as plantas de que se utilizam os colonos para avaliar os seus males. Por esse meio, poder-se-ia chegar a constituir para os vegetais uma matéria médica brasileira que elucidaria os colonos a respeito de remédios ineficazes ou perigosos e, ao mesmo tempo, daria a conhecer aos nacionais e estrangeiros grande número de plantas benéficas. Trabalho de tal envergadura não se poderá fazer, sem dúvida, senão daqui a longos anos. Possa, ao esperar a que vier a obra que publicarei sobre as plantas usuais do Brasil, tomar o lugar, tanto quanto possível, de uma matéria médica mais aprofundada, e provar aos brasileiros o desejo que tenho de lhes demonstrar meu profundo reconhecimento mediante um trabalho que lhes seja útil. Olha o cuidado, gente, né, que ele teve aí de explorar a questão medicinal e a riqueza que a gente tinha de flora, né, no nosso ambiente naquela época. Provavelmente, né, o que valia naquela época era as fake news, né, remédios que não eram tão eficazes assim, uma ciência baseada no empirismo, e tudo isso ele coloca. Olha que coincidência, não, gente? 1830 e a gente vivencia a mesma situação, ambiental e de saúde também. Pode passar mais um texto, Kelsen, por gentileza. E como que a gente pode se expressar, né, ou solicitar aos alunos leitura escrita, né, dentro de material educomunicativo, através de charge também, né, e aí vocês concluam aí, né, como era a natureza antigamente, né, eu imaginando aqui debaixo da árvore, né, mas a realidade o que é, né, falta de comida, o pintinho preso ali, né, aliás, um radinho preso no lugar do passarinho, porque não tem mais alimento. Essa é a leitura aí. Então, a importância de a gente ter um ambiente preservado.
Pode passar mais um, Kelsen, por gentileza. A questão, outra forma de a gente trabalhar é o gênero de podcast. E aí, né, depois a gente vai apresentar aí o curso do pessoal de linguagens, que vai trabalhar com curta e também podcast, que tem tudo a ver com o nosso trabalho também, né? Para produzir um vídeo, para produzir um podcast, para gerar um educomunicativo na escola. É muito legal, né, essa modalidade de gênero. E o podcast, aí ele dá a característica, né, derivado aí do agrupamento das palavras pod, de iPod, e tocador de áudio da Apple, e casting, em referência a broadcasting, que é transmissão via rádio e TV. Essa é a característica aí do gênero, que pode ser trabalhado em formato digital, e distribuídos, né, em smartphones, laptops, iPods. E aí fica uma outra dica de empreendedorismo também, né? É uma forma do pessoal aí, hoje a gente fala muito em mídias, né? E esse caminho pode ser né, para que eles possam aí ter um recurso através do empreendedorismo. Pode passar mais um, Kelsen. Outro gênero é de jornal mural, a gente já trabalhou, né, com vocês com Padlet, né, é uma forma de a gente divulgar ações, divulgar pesquisas, divulgar aprendizagens, né, dos alunos, trocar experiências também é uma forma aí o Padlet. Pode passar mais um. E o fanzine, que é uma revista, tá, gente? Fã, que era dos fãs, né, da onde vem o nome, né? Fanzine, fã de fãs, e graphic, né, de novels, né, que de novelas, obras de ficção, músicas, filmes, videogames. Então, por exemplo, é fã de alguma coisa, né? E, por exemplo, a gente pode pensar, tem gente que é fã lá do Star Wars, né? Tem gente que é fã de ficção científica, ou mesmo desses, como que fala, dos super-heróis, né? E aí tem uma infinidade de universo que se abre aí para poder escrever sobre eles, né? E relacionando a questão da ciência também no meio dessa discussão toda aí, né? De ficção científica, de novela, de poema, seja lá do que for, né? Essa fanzine, que são revistas, vai contar algo do que é de agrado deles, né, daquilo que eles são fãs. Então, geralmente, essas revistas, elas são trabalhadas dentro de grupos, né, de clãs, né, que a gente chama aí. Né? Então, cada grupo de alunos tem aquele grupinho específico, né? Então, é dentro desse contexto que esse material pode ser trabalhado, tá? E fanzine vem disso. Pode passar, Kelsen, mais um. Aí são formas de trabalho, formas de fanzine, né? Pode ser feito de formato digital, mas também pode ser feito desse jeitinho aí, né? Que parece uma revista. Veja que é tudo manual, e aqui é o processo de construção dos alunos. Isso num ambiente mais presencial, né? É diferente do contexto que nós estamos, mas é possível também de fazer fanzine digital. Pode passar mais um. O Flipsnack também é uma possibilidade de trabalho, né, que é uma revista eletrônica. Se não der para a gente fazer fanzine em presencial, tem essa alternativa aqui do Flipsnack, que é um aplicativo, né, que a gente pode trabalhar. Muito legal esse aplicativo aí. Pode passar, Kelsen? Bom, pessoal, então veja, nós trabalhamos aí a dimensão da leitura, todas as características delas, né, desde da competência leitora até a possibilidade da competência escritora, passando por habilidades cognitivas, né, que são de extrema importância nesse processo de leitura. Vimos aí também com a Ana a importância de a gente conhecer o texto que a gente vai ler, a idade, né, também vimos aí os procedimentos de leitura, o público a que se aplica, né? Então, diante desse contexto todo, né, do educomunicativo, como que a gente pode trabalhar dentro de ciências da natureza para potencializar esse processo de leitura e escrita? Trabalhando
com saúde, pessoal, num conceito ampliado, né? Então, trabalhando dentro de saúde, relacionando ao ambiente em que em que vivemos, a moradia, a renda, trabalho, alimentação, serviços de saúde, lazer e cultura. Esses itens são tópicos ampliados do que a gente pode trabalhar e buscar de leitura para tomar como referência no nosso processo educacional. Pode passar mais um, Kelsen, por gentileza. Outras questões de saúde que a gente pode trabalhar dentro desse conceito ampliado: a sexualidade, prevenção, respeito ao outro, autocuidado, prevenção do meio ambiente, atitudes solidárias, são temas que podem potencializar essas discussões aí de saúde. Pode passar mais um, por favor? E educação ambiental, né? Meio ambiente, pensando em transversalidade. Então, saúde tem esse conceito ampliado, e educação ambiental também, trabalhando com o ambiente. Numa perspectiva mais tradicional, conservadora, de discussão a respeito de educação ambiental, a gente sempre tem aquela questão, né, que é o cotidiano nosso. Faça a sua parte, pode passar mais um, Kelsen, pode ir passando. Recicle, plante uma árvore, pode ir passando. Economize água, apague a luz. Isso, gente, numa ideia mais de pensamento conservador. Mas um pensamento crítico: participação democrática, sociedade sustentável, consumismo. Pode passar, Kelsen. Economia de recursos, comunidade, escolas sustentáveis, conservação e preservação. E dentro, são concepções, então são duas concepções que nós possuímos aí, tá, gente? E envolve a gestão e envolve mais um outro item, pode passar mais um, que é o currículo, ok? Então, veja, pessoal, dentro dessas duas concepções, nós conseguimos trabalhar a educação ambiental. Só que a gente tem que sair dessa parte que é mais conservadora, que é aquela que a gente faz no nosso dia a dia, até esse pensamento crítico, que envolve uma atuação mais efetiva no ambiente onde esses alunos estão, né? De transformação mesmo. E como que a gente gera essas discussões, né? Para potencializar esse pensamento mais crítico? Falando sobre economia de recursos, democraticamente dialogando ideias, trabalhando o conceito de comunidade e quais são os problemas dessa comunidade para a gente interferir nesse ambiente. São formas aí de ampliar esse conceito de educação ambiental também, ok? Pode passar mais um, Kelsen? E no currículo do Aprender Sempre, pessoal, relacionado aí já ao terceiro bimestre, ele inicia a movimentação da SA2, isso para o nono e para a terceira série, discutindo exatamente essa perspectiva da educação ambiental crítica, que envolve, então, uma dimensão política de educação ambiental. Isso, pessoal, envolve conhecimentos, valores éticos e estéticos e participação e cidadania, é o engajamento no processo, né? Não é só você identificar o problema, mas é você atuar diante daquele problema que se observa. Então, diante de um questionamento, de um problema, gerar a pesquisa e a mobilização à leitura em cima desse processo. E a gente consegue ter esse tipo de movimento a partir dessa ideia crítica de educação ambiental, ok? Então, ficam aí algumas dicas para vocês aí relacionado ao conceito ampliado de saúde e ambiente, dentro do início do terceiro bimestre e também desse processo de recuperação do segundo bimestre, que é o mesmo eixo, né? Que é terra e ambiente. Pode passar mais um, Kelsen. Kelsen? E aí, pessoal, nós também podemos trabalhar as ODSs, que nós já comentamos, né, naquele projeto da Eletropaulo, que a gente trabalhou numa das nossas ATPCs. E aí tem muita coisa legal dentro dessas ODSs que a gente pode trazer para essa transversalidade aí. Pode passar mais um? E agora, gente, fica aí nosso primeiro momento interativo. Eu não sei como é que está o chat. O pessoal tem dito que o pessoal está meio tímido, não sei se está dessa forma aí. E aí, pessoal, o que nós esperamos de vocês aí, ouvir de vocês, né? Considerando a importância
a leitura, escrita e a diversificação de textos a respeito do eixo vida e ambiente, comente quais as estratégias você tem utilizado para articular a competência leitora às habilidades essenciais em seu componente curricular. Mas antes, tem alguma consideração no chat, gente? Não, tá tranquilo aqui o chat. Nos dando boas-vindas, bom dia para todos. Tem o pessoal aí do núcleo junto com a gente aqui, a Fer, o Zezé, a Lu, estão todos aqui com a gente. E agora vamos lá, no nosso momento de interação, estou esperando aqui a participação de vocês. 3 minutinhos, então, Kelsen? Bora lá, então. Tem um tempinho aí para a gente pensar? O pessoal tá meio tímido aí, né, gente? Acho que sem muitos comentários. Temos comentários, sim. Temos. Legal, é verdade. E aí, Vamos Ana? lá. Professora Cíntia, tem usado as questões do Enem, já que elas abordam muito a interpretação de texto. Muito bom. O professor Marcos, uso de textos da revista Pesquisa FAPESP. Boa. A professora Marie, faço leitura dinâmica entre acho que é eles. Depois, um glosário para ajudar a interpretação do texto e, em seguida, fazem a redação do tema abordado. Excelente.
Professor Celso, considerar os grandes e atuais temas na mídia, como a pandemia, fazendo a discussão Verdade. sobre o que é o vírus. Verdade, isso é extremamente importante. Aí o professor Cláudio, agora os novos recursos na sala de aula, perdi. Aqui, os novos recursos na sala de aula, é possível apresentar exercícios de matemática com textos. Tenho trabalhado com o caderno do Aprender Sempre, questões tiradas da internet. Boa. É a leitura de enunciados, né? O professor Celso também levantar o problema do ano retrasado, onde o céu no estado de São Paulo escureceu em pleno horário da tarde por conta da exceção de fumaça Verdade. na Amazônia provocada pelas queimadas. Eu acho que foi em 2019 que isso aconteceu, né? O ano passado a gente teve uma outra surpresa, né? Que a nossa surpresa foi da desaceleração, né? A poluição diminuiu, né? Aquele rastro de poluição que os satélites eles identificaram foi ao contrário disso, né? Se bem que foi um caos também, né? O ano passado a gente teve maior índice de desmatamento tanto da Amazônia quanto do Cerrado, né? Do Sim. Cerrado, ó, do Pantanal, né? Isso. Aí aqui a professora Rosmarie que eu falei é a professora Zazá. Obrigada, professora, pela contribuição. E temos mais contribuições aqui, professora Maria Camila, o professor Celso também. A professora Maria Camila utiliza a leitura e a análise de imagens, reportagem, dados estéticos colocados em tabelas, gráficos e pequenos vídeos para posterior socialização. Então, aqui vários tipos de leitura, né, da professora Maria Camila aí, muito bom esses exemplos dela. O professor Celso, considerar as mudanças abruptas da temperatura e clima do Brasil que impactou nos preços de vegetais e o impacto na economia. Tudo sobre a atualidade aí, né? Sim. Legal, gente, as considerações, que legal. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? Diversificar essas possibilidades de trabalho, né? Muito legal as ideias que vocês ofereceram aí, né? E são de extrema importância dentro desse processo, né? Para enriquecer aí a aprendizagem dos alunos. Muito legal mesmo, gente. Valeu aí as considerações. Muito obrigada, professores. Bora lá, gente. Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui à formação. Nós iremos apresentar a vocês aqui alguns caminhos, mudando já de assunto da leitura e entrando num segundo momento aqui, sobre a AP, onde encontrar esse material, né? Então, olha, com relação à AP, todos os dados, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre, eles podem você pode encontrá-lo lá na sede, né? Então, você tem esse primeiro tópico, quando você entra na sede, você entra ali na intranet, onde está ali o menininho com o lapisinho ali, né, em amarelo. Entrando nesse tópico, você será direcionado à intranet. Então, aqui, você vai entrar ali, olha, com o seu e-mail institucional, @professoreducacão.sp.gov.br, só tirar ali o tracinho, né, do Educacão. E no portal ali do servidor, no espaço do servidor, você entra ali na aba Coordenadorias, vai aparecer as opções ali, né? Você entra em Coped e entra em Biblioteca, onde está ali sinalizado. Entrando na biblioteca, você tem acesso, então, a todos os materiais aqui, olha, a AP, inclusive materiais antigos, se quiser fazer uma revisão, uma retomada de alguma questão do ano anterior, e eles têm esse material, todos eles estão atualizados, inclusive do primeiro e do segundo bimestre desse ano. Entrando ali na pastinha a AP do segundo bimestre,
você encontrará a pasta Ciências da Natureza e também onde você encontra os testes, né? E o gabarito também, a pastinha dos gabaritos. Inclusive, você encontra o gabarito de língua portuguesa, de matemática, de ciências humanas também, eles estão condensados neste material. Entrando na pasta de ciência da natureza, então você tem todos os testes, tanto do ensino fundamental quanto do médio, que nós sinalizamos aqui, né? Primeira, segunda e terceira série. E do lado, lembra que nós temos duas pastinhas, né? A do gabarito. No caso do gabarito, então, a mesma movimentação. A AP de Ciências da Natureza, de Ciências Humanas, Língua Portuguesa e Matemática. Veja que, então, todo esse material, ele está condensado nessa pastinha da intranet, né? Material da Coped. Então, é muito interessante, porque já fica todo o material separadinho ali para você, facilitando o seu acesso. Voltando lá na sede, novamente, na primeira página da sede, você entrando ali na aba à esquerda, você tem ali, né, aluno, atribuição de classes, lá na parte inferior você encontra o pedagógico. Clicando em pedagógico, aparece uma lista de tópicos ali, entrando na plataforma CAED, você será encaminhado para esse link, né? E ali, nessa plataforma, você também tem acesso a várias movimentações, né? As orientações pedagógicas com relação a essas avaliações, o currículo e quais as habilidades que estão sendo contempladas ali em cada avaliação, os guias de avaliação das sequências digitais, os resultados, o monitoramento, né? No caso, você pode realizar essa movimentação a nível de escola, a nível de turma, então é muito interessante para o acompanhamento, né? O desenvolvimento profissional e também a consulta, que é o nosso caso aqui de interesse, é a consulta das avaliações e sequências digitais. O importante aqui, o que nós queremos chamar a atenção de vocês, revisitando essas avaliações, é que nesse programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, especialmente nesse contexto de pandemia e readequação da organização do tempo e espaço escolar, a AP ela assumiu novos contornos, incorporando algumas propriedades bem específicas. Seu objetivo agora, então, ele é mapear não somente as habilidades essenciais referentes lá ao bimestre, mas também as habilidades fundamentais, como a gente está sempre comentando aqui nas nossas ATPCs, né? O resgate daquelas habilidades para o progresso escolar bem-sucedido e de todos os alunos. Claro que a gente tem que ter uma sensibilidade também, levando em consideração esse contexto de retorno a esses alunos. Então, é importante nós termos essa sensibilidade neste momento, né? Uma outra opção para acesso desse material que foi exposto aqui é entrar lá no repositório de Ciências da Natureza. Você encontra naquela aba, como a gente sempre comenta aqui nas nossas ATPCs, naquela aba lá do site da Diretoria de Ensino, você entra em Ciências da Natureza e você tem acesso ao repositório. Perceba aqui, olha, Ciências da Natureza, ATPC. Essa nossa ATPC aqui é de número 12, é a 12ª ATPC. Então, nós colocamos aqui todos os materiais, né? Inclusive desses textos que nós acabamos abordando aqui com vocês, você encontra todo esse material, inclusive a pastinha com a ATPC, com a AP, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre, certo? O que nós temos que ter em mente agora é que das habilidades que estão sendo solicitadas nesses testes, lembrando que agora a Ciência da Natureza, como nós sabemos, ele também entrou na AP, né? A nossa área também ela está inclusa aqui. Prestando atenção no material, nós temos que estar atentos ao material de referência, lembrando do currículo em ação, o material de transição também, que está sendo trabalhado até então, tanto da segunda quanto da terceira série, o material de transição. Então, nós temos que observar
essas habilidades que estão sendo contempladas ali. Lembrando também que não apenas trabalharmos, é interessante não apenas aplicarmos a prova por aplicar, mas realmente fazer essa movimentação. O Wagner e a Ana também, eles vão elencar aqui quais as habilidades que nós observamos que precisam de um resgate, que a gente percebe uma fragilidade. Esse levantamento de habilidades, de retomada, é um processo muito importante. Não é passar a questão, o teste por passar, mas nós temos que realizar uma devolutiva também ao nosso aluno e também uma reflexão nossa como docente de onde que eu posso melhorar ou onde que eu posso refletir para encontrar maneiras para tentar abordar aquela habilidade que eu vejo que está fragilizada. Aqui é com o Wagner. Só um minutinho, gente. Deixa eu só passar aqui para ele. Então, pessoal, vamos lá. A ideia aqui nós vamos oferecer a vocês que assim, só expande para mim, acho que você deve estar tentando aí, né? Expandir. Que está aparecendo aqui do lado os marcadores dos slides. Acho que tem que abrir ali na apresentação, formato de apresentação. Aí, tem problema. Bora lá. Então, pessoal, enquanto que você vai passando aí, a ideia agora é a gente se movimentar em cima de algumas questões da avaliação de aprendizagem em processo. Nós separamos o nono e a terceira série, algumas questões aí para vocês. Os índices, tá? Que nós vamos articular com vocês. E a ideia é que vocês peguem esse material aqui, né? Baixem logo após a formação, ou agora, se vocês já quiserem fazer isso, porque nós não possuímos recomendações pedagógicas, né? Então, a leitura que nós estamos fazendo aqui é uma leitura nossa, né? É um estudo nosso para tentar focar o olhar de vocês nas avaliações, né? Tanto do primeiro quanto do segundo bimestre, com um foco maior no segundo bimestre, que é o momento onde nós estamos, né? Do dia 9 até o dia 23, o momento ele é de recuperação. Então, pessoal, observando aí o material, né, que nós possuímos na plataforma CAED, deu ali mais ou menos a participação dos alunos, né, foi a mesma do primeiro, na avaliação do primeiro bimestre, né, na AP1, e foi mais ou menos o mesmo número de participantes no segundo bimestre também. Isso gerou em torno aí de 45% a 50%, variando de escola para escola, tá, gente? Então, por exemplo, aí vocês podem observar que em Porto Feliz foi 60%. Mas quando você abre algumas escolas de Itu ou de Salto, que estão aí com 45%, 43%, tem escolas que tiveram aí uma porcentagem maior de alunos desenvolvendo a prova, chegando a 80%. Então, esses valores, eles são da nossa diretoria de ensino, ok? Mas, assim, eu acredito que 45% é um índice razoável, tá, gente? A gente quase chegou a 50% dos alunos. E não são poucos alunos. Se a gente somar tudo aí, a gente vai ter bastante alunos, né? Então, aí vocês têm aí as classificações, né? A categoria de desempenho dos alunos, 191 alunos classificados como muito baixo, baixo 549, médio 618 estudantes e alto 394 estudantes. Então, veja que nós temos bastante alunos aí no médio e no alto. E no baixo, né, temos também muitos alunos aí para serem resgatados. Então, nosso trabalho com a AP, ele é de extrema importância. Então, observem, né, quando vocês forem, não sei se vocês já passaram por essa movimentação também, para vocês vai aparecer, inclusive, o nome do aluno e a porcentagem de acerto das questões e a classificação. Mas nós vamos ver. Pode passar, Kelsey. Então, pessoal, um outro quadro que aparece mais abaixo na plataforma CAED, quando você corre ali, né, o mouse, você vai verificar lá as habilidades, a porcentagem de acertos de cada habilidade.
Aqui também tem a média da DE e varia de município para município, ok? Então, aqui tem, ele não aparece concomitantemente, tá, gente? Então, a informação da habilidade 1 aparece em um campo e a descrição da habilidade aparece em outro, né? Então, aí vocês têm que ter aí mais ou menos essa percepção, verificar o número de acertos, né, dessa habilidade na unidade escolar e depois correr lá e verificar qual é essa habilidade, né, para a gente dar a devolutiva. Então, aqui eu selecionei de 3 em 3 para vocês, né, habilidade 1, 2 e 3, relacionados aí à primeira habilidade de transformações químicas, a habilidade 2, temperatura, a habilidade 3, propagação de calor. Pode passar mais um, Kelsen, por favor. Habilidade 4, 5 e 6, eu selecionei a habilidade 6 para a gente discutir um pouquinho, né, e vocês verificarem aí qual que é a dinâmica da estruturação, de como foi montada essa avaliação. Mas nós observamos que 50% de acerto, observamos apenas 50% de acerto nessa habilidade aí. Então, foi uma das mais baixas, ok? A habilidade 6 vai trabalhar com relação à mudança de estado físico, gente, da matéria. Veja só. Mas por que houveram tantos erros assim? Né? 50%. A gente já vai ver por quê. E isso também é muito relativo, né? A habilidade 4, pessoal, vai trabalhar com a ideia de vacinação, saúde pública. Habilidade 5, camada de ozônio, terra. Habilidade 7, comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas. Pode passar mais um, Kelsen? Eu separei também a habilidade 8, que, olha, está ainda mais baixa, 44% apenas acertaram essa habilidade aí, né, de desempenho, que é planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias da luz. Essa daí, pessoal, muitos alunos tiveram dificuldade. Mas também porque a habilidade, ela é de grau cognitivo maior também, né? Então, não é só a questão, tem a complexidade dessas questões também e a quantidade dessas questões na avaliação que gerou todos esses índices aí. Mas eu acredito que vai ser unânime aí, quando vocês observarem, essa habilidade 8, ela vai aparecer, certo? Então, um olhar especial para essa habilidade referente à composição da luz, tá, gente? E os experimentos, né, que nós podemos desenvolver e planejar para que os nossos alunos possam ser recuperados, né, nesse processo aí. E a habilidade 9, que são a questão das radiações eletromagnéticas, a questão das frequências, fontes, aplicação, smartphone, telefone celular, raio-x, enfim, 49% de rendimento aí positivo, né? Também é uma habilidade para a gente que nos chama atenção. Pode passar mais um, Kelsen? Essa habilidade 10 aqui, pessoal, vejam que ela está em progressividade. Então, por exemplo, quando nós estivermos trabalhando a habilidade 7, é importante que nós tenhamos o nosso olhar voltado para a habilidade 9 também. Veja que, embora há um grau de acerto de 67%, que está relacionado à quantidade de questões também, eles conseguiram trabalhar de forma muito mais efetiva do que a habilidade 9. Talvez o acerto desta habilidade teria sido muito maior se eles não tivessem dificuldade nessa habilidade suporte 9, com 49%. Então, veja que há também essa continuidade, esse processo na avaliação. Então, da habilidade 9, né, ela vai ser uma habilidade suporte para a habilidade 10, quando nós estivermos trabalhando, por exemplo, o avanço tecnológico na medicina, relacionado ao raio-x, ressonância magnética, cirurgia. E essa habilidade foi muito trabalhada no centro de mídias também. Então, pode ser que eles tenham acertado por referência. Mas um olhar muito importante para essa habilidade 9 aí. Pode passar, Kelsen, por favor? Mais um. E a avaliação? Como que elas estão, pessoal? Como nós separamos, então? Eu baixei questão por questão aqui para vocês, dentro dessas 3 habilidades, para a gente analisar.
Vamos lá, pode passar, Kelsen, mais uma aí. Então, por exemplo, pessoal, na avaliação não há código da habilidade. Então, nós precisamos saber quais são as questões, quais são as habilidades e qual a quantidade. Então, veja que aí em cima, no canto superior direito de vocês, tem lá a habilidade 6. Este aluno em específico, ele acertou 3 de 5 questões. Então, veja que esse 50%, ele está relacionado também ao desempenho no desenvolvimento dessas questões. E por que houve alguns acertos e alguns erros? Por conta do grau de complexidade da questão, que é uma outra coisa que nós precisamos ter como atenção e foco na hora que formos fazer a devolutiva nesse processo de recuperação. Essa questão é uma questão fácil, né? Essa questão 1 da avaliação do primeiro bimestre, porque se refere à identificação de qual é o estado físico aí da água, né? No caso aí do congelamento. Então, é fácil, né? Isso aí o aluno está habituado, dia a dia, foi uma questão fácil. Pode passar mais uma, Kelsen, por favor. Dentro dessas cinco questões, a próxima questão é a questão 6, por exemplo. Já é um nível médio, mais ou menos, ok? O que ele vai ter que investigar aqui, pessoal? É o gás carbônico. Então, mudou da água para o gás carbônico. Se o aluno ele fizer a associação da água com relação ao gás carbônico, ele acerta essa questão, né? Porque ainda está no plano de a gente observar, identificar e compreender a passagem aí de transferência de energia e mudança de estado físico. Aí, no caso, né, ele vai falar da questão do gelo seco, ele sai do sólido e vai para o gasoso. Então, é médio, porque eles estão habituados ao processo. E aqui eu já pulo o processo. Então, ele precisa concluir que o gelo seco, ou ter visto isso em algum lugar para ver essa transformação ocorrendo automaticamente, né? E esse fenômeno, gente, é o fenômeno que ocorre no planeta Marte, é muito louco isso, nos polos, né? Tem uma outra questão aí que ele vai tratar sobre isso. Na verdade, aquele gelo que a gente vê não é água, é gelo seco, né? E no verão, aquelas calotas, né, de gelo passam do estado sólido, né, para o gasoso diretamente. Então, não tem água no planeta, né? Nem líquido, nem de carbono, nem de nada, né, gente? Aí, no caso do gás carbônico, né, que ele está falando aí. Pode passar mais um, Kelsen. Essa questão já é uma questão complexa, pessoal, porque envolve, e ele vai fazer a mesma movimentação que eu acabei de falar para vocês no planeta Marte, por exemplo. Ele vai comentar da existência da água líquida e salgada, né, embaixo da superfície de Marte. E aí o aluno vai ficar diante de um problemão, porque ele fala líquido, bom, o professor falou lá, deve ser a C, e aí ela acaba errando, né? Ou pode ser a B. Então ele vai ficar entre essas duas aqui, entre B e C. Muito dificilmente ele vai jogar a D. E veja que a D é a resposta correta, porque aí você vê carga positiva e negativa, justamente por conta desse sal diluído na água. Então, olha a percepção que o aluno precisa ter nessa questão. É uma questão de grau mais difícil. Então, é algo que a gente precisa trabalhar como aluno. Quando a gente olha as habilidades de suporte, a gente pode trazer essas movimentações daquelas habilidades antigas dentro desse processo, para que o aluno, para que a gente identifique qual que é o problema dele, ofereça ali repertório, para que ele possa ter segurança em responder essa questão com assertividade. Pode passar mais uma, Kelsen, por favor? No caso da questão 12, é uma questão tranquila também, mais fácil. Pode passar mais uma. E essa também é uma questão complexa, tá? Então, veja que aquelas 2, 3 questões, provavelmente o aluno ela errou 2 de grau de complexidade maior e uma de média complexidade. Então, é essa leitura que nós precisamos fazer nesse processo de análise, né, observar o aluno e verificar que tipo de devolutiva nós faremos para esses alunos. Ok, pessoal? Então, veja que nessa questão, ele pede para observar as moléculas, né, no caso de substâncias químicas,
no momento de aquecimento e fala, olha, onde que você vai encontrar aí o estado líquido? Em qual momento? O aluno, se a gente for pensar em sequencialidade, o aluno pode jogar 4, por exemplo. Que o 4, veja que não é mais gás aqui, né? Aqui já é, por exemplo, o momento ele pode relacionar esse momento 4 como gás, né? E aí ele vai jogar o 1, por exemplo, como, é líquido. Então, pessoal, essa questão aqui, ela é mais complexa, porque, por exemplo, aqui você tem os átomos dissociados, né, nessa questão 4. Na questão 1, você tem aí o gás, e na questão 2, você tem no estado líquido, né? E a 3, provavelmente, aí no estado sólido. Então, pessoal, essa movimentação que a gente tem, esse tipo de olhar. Eu fiz toda essa movimentação, tá, pessoal, aqui com vocês, para vocês compreenderem como que está a estrutura e qual deve ser o nosso olhar. O restante das outras questões, eu vou deixar aí como desafio para vocês fazerem na escola, ok? Mas eu vou passar rapidamente para vocês olharem, por exemplo, pode passar mais uma, Kelsey. A questão, por exemplo, da habilidade 8, que teve o menor índice de acerto. Veja como essas questões, elas são complexas, pessoal. Então, aqui de fração de luz, pode passar mais um, Kelsey? Pode passar mais um. Aí, essa questão aí, gente, volta mais uma, Kelsey, por favor. O aluno, ele precisa compreender, pessoal, que cor que vai ficar, por exemplo, você lança uma luz vermelha no objeto, né? Aí você tem uma maçã, que é de cor vermelha, e um pássaro de cor amarela. Qual vai ser a luz refletida? Olha isso, gente, se nós não passamos pelo processo de experimentação com esse aluno, ou mostramos alguma coisa para ele, ele não vai conseguir responder essa pergunta nunca, gente. Porque onde que já se viu um passo? Você joga uma luz vermelha, ele vai ficar vermelho, no amarelo vai ficar vermelho, ou vai ficar preto? Como assim? Como que é essa história? Então, a ideia de fazer uma experimentação, e voltando nas nossas ATPCs anteriores, vocês tiveram lá uma movimentação que a gente fez, tem um material lá da Unesp, né, que a gente disponibilizou para vocês, que vai fazer essa movimentação. Então, vocês podem recorrer à TPC, podem recorrer a esses materiais que nós já trabalhamos, para tentar compreender esse processo e também ter alternativas didáticas, né, para sanar esse problema aí. Mas são questões complexas. Pode passar mais uma, Kelsey? Aí a questão da luz branca, né, com todas as luzes, pode passar mais um. Também interação de luz, também uma questão bem complexa, gente. Pode passar mais um. E a habilidade 9, que está intimamente relacionada com a habilidade do segundo bimestre, que eu vou falar para vocês já, tá? Então, vocês têm aí, por exemplo, identificar e classificar radiações eletromagnéticas. Basicamente, todas as respostas aqui vai ser radiação eletromagnética. E muito desse acerto, pessoal, também pode estar relacionado com o Centro de Mídias, que trabalhou muito essa questão também de eletromagnetismo e radiação eletromagnética. Mas, ainda assim, falta repertório para que esses alunos possam acertar mais essas questões. E aí, o nosso desafio em buscar isso. Pode passar, Kelsey, por favor? São questões aí que variam também de médio, fácil e difícil, tá, gente? Pode passar. Raio-X, pode passar. Pode passar, ó, a questão de onda eletromagnética, pode passar. E são recortes de jornal, recortes de revista, que ele vai fazendo aí a leitura, tá, gente? Pode passar mais um. E aí, do segundo bimestre. Veja que o número aí de participantes foi mais ou menos o mesmo, né? Variou de 45% a 80%, variando de escola. A importância de olhar aí baixo, né, muito baixo, médio e alto no desempenho dos alunos, pode passar, Kelsey? E as habilidades? Eu selecionei, neste caso aqui, a 3, que é uma continuação da habilidade 05, 06, do primeiro bimestre, ok? E a 07. Veja como já melhorou a quantidade de acerto desses alunos aqui, que foi para 62%. Mas se a gente arrumar aquelas habilidades suportes lá, que é
0,5, 0,6, a gente vai ter um desempenho maior aqui nessa 0,7, ok? Pode passar, Kelsen. E aí as questões para vocês analisarem, né? Foram aqui, pessoal, 11 questões. Pode passar. Acho que pode passar. Olha, foram 11 questões. Dessas 11, os alunos acertaram 8 questões. E erraram as outras aí. Quais questões provavelmente gerou o problema do erro desses alunos? Aí é o desafio que vocês vão ter aí na TPC depois. Tá, gente? Eu coloquei aqui, ó, habilidade 10 foi trabalhada na AP do primeiro bimestre, 67% de acerto. Veja como cai a mesma habilidade para o segundo bimestre, porque está faltando habilidade de suporte. Então, esse é o desafio que a gente tem, ok? De trabalhar aí com a mesma habilidade. Pode passar, Kelsey, mais um. Aqui, no caso, vai estar relacionado à saúde, né? A habilidade aqui, nesse caso, vai ser relacionada à aplicação do raio-x, né? Então, a outra habilidade que eu trabalhei com vocês lá era relacionada ao eletromagnetismo. Aqui já é a aplicação dessas radiações na medicina. Estou com dificuldade aí. Pode passar. Aí são as questões, tá, gente? Pode passar. São todas as questões aí para vocês olharem com calma aí na escola depois, tá? Pode passar, pode passar. Aí já entra, aí né, são as questões também, pode passar. Pode passar, pode passar. E aí eu passo a palavra já para Ana, né, para fazer aí a pontezinha com o médio. Pessoal, dando sequência aqui bem rapidinho para a gente concluir, essa mesma movimentação que o Wagner comentou com vocês, também tem com o ensino médio, tá? Nós deixamos aqui para vocês toda a movimentação, todas as habilidades, todo o material suporte sobre a nossa DE, tanto de química, de física e de biologia, do segundo bimestre. Pode passar, Kelsey, por favor. Pode ir passando. Daí os professores consultam e também as habilidades. Qual habilidade que foi que eles atingiram com um índice maior e com um índice menor? Tá tudo aqui também da segunda e da terceira série, ainda não tem da primeira série, tá bom? Da nossa DE. Tá tudo aqui para vocês consultarem. E aqui também uma proposta de uma atividade da terceira série do ensino médio. A que mais eles menos acertaram foi 60%. Então, eles tiveram um índice assim razoável. É uma habilidade específica, né? Aí tem toda a movimentação da AP de Ciências da Natureza, do segundo bimestre, quais são as questões que é de Física, de Química e de Biologia. Tá? Esse aqui é um exemplo da terceira série, tá bom? Pode passar, por favor. E nosso segundo momento de interação seria sobre a AP, né? Como você trabalhou, como você trabalha e como você trabalhará, né? As habilidades mais fragilizadas entre as turmas de vocês. Então, fica aí para vocês pensarem e na próxima TPC a gente volta, né? Começa com esse segundo momento de interação aí com vocês. Pode passar, por favor? E aqui, só para orientar novamente vocês do documento orientador, que veio agora, no dia 16 de agosto, né? Sobre a recuperação que está acontecendo, que vocês iniciaram agosto com recuperação, do dia 9 ao dia 23, e aonde está cada material e as habilidades específicas de cada série ano. Pode passar. Então, aqui está o cronograma, né? Do nono ano e tem também do ensino médio, tudo especificadinho para vocês. Vocês também receberam esse material por e-mail, foi para as escolas, com certeza o PC de vocês já disponibilizaram e vocês já montaram o cronograma em cima desse documento aí, do comunicado externo que veio no dia 16. É bom vocês terem em mãos, já está aí no nosso material, nós vamos disponibilizar para vocês tudo certinho sobre esse material, para vocês se organizarem para dar sequência no trabalho de vocês. Pode passar, por favor.
sobre a situação de aprendizagem que vocês devem continuar e aonde está a atividade para o planejamento de vocês, o roteiro que vocês vão desdobrar na escola, né, o desdobramento da pauta do CMSP, está tudo especificadinho lá no roteiro, também está lá no nosso repositório. Pode passar. E aqui o Wagner vai concluir com vocês rapidinho. Obrigada, pessoal. Aqui, pessoal, o desdobramento que vocês vão fazer aí na DI, tá? Fazendo aí, então, dando continuidade, né? Vocês têm os links aqui já para baixar os materiais. E a ideia é que vocês acessem, então, a plataforma CAED, as apps, verifiquem as habilidades em defasagem aí que vocês possuem na escola, relacionar essas habilidades essenciais do segundo bimestre, né, que é o nosso foco, as habilidades de suporte no contexto de recuperação, então vejam lá a prova do primeiro bimestre, como é que está, inclusive, as movimentações que ocorrem nas questões, oferece até uma possibilidade de a gente desenvolver, por exemplo, experimentos, então dá ideias, né, ali, nas questões, nós podemos retirar várias ideias do que nós podemos fazer, enquanto experimentação mesmo para os nossos alunos. Então, vale a pena consultar, planejar e se organizar para isso. Baixar o material do Aprender Sempre, né, do nono e da terceira série, que a gente está na SA2, mas ela só vai ser reproduzida, pessoal, entre o dia 23 e dia 3/9. Então, fiquem tranquilos que nós estamos no nosso momento de recuperação, focando aí no segundo bimestre, mas com olhar no primeiro também, tá? E também, na formação do Aprender Sempre, eles solicitaram lá que vocês se cadastrem nesse Ecofalante, né, onde eles disponibilizam lá um extenso catálogo de filmes relacionados a meio ambiente. Então, fica aí uma dica para vocês também, tá, pessoal? Pode passar mais um, Kelsen. Aqui eu selecionei as habilidades 3, pode passar mais um? Habilidade 3, pode passar. Pode passar mais um? E a habilidade 5, né, para vocês fazerem aí a movimentação, essa mesma movimentação que a gente fez aqui com vocês, para vocês desenvolverem aí na escola, certo? Isso relacionado ao nono ano e o ensino médio, como foi aí orientado pela Ana, tá? O processo que vocês também podem desenvolver para física, química e biologia. Pode passar mais um? Estão abertas as nossas inscrições para a feira estadual, nós aguardamos vocês, tá, pessoal? E o link de inscrição é esse que está aí, né? Vocês podem escanear e tirar aí para vocês desenvolverem as inscrições de vocês. Ainda dá tempo, tá, pessoal, de vocês desenvolverem as atividades, converse com o professor de eletiva aí da escola de vocês, vejam possibilidades que vocês, né, já trabalharam, tente engajar os alunos nesse processo, que vai ser um momento muito legal lá no dia 24/9 e a gente aguarda vocês, tá? Tem aí as categorias, Júnior e Master, né? No caso de Ciências da Natureza e Humanas, são 2 alunos e o professor orientador. E no caso de Matemática, ele abre possibilidade para 3 a 5 alunos, mas isso é matemática. Ok, pessoal? E a gente vai precisar aí gravar um vídeo, né, de até 2 minutos, porque a nossa feira vai ser digital. Pode passar, Kelsen, mais um. Os cursos que nós temos aí, que nós comentamos, que inclusive, pode passar, isso. O curso de curta e podcast, né, aí tem os links de inscrição, para vocês desenvolverem, quantas horas, né, até quando vai aí, né, a inscrição vai até o dia 30/8, e tem tudo a ver com a feira também, né, então quem quiser aí se inscrever para poder ter repertório para produzir os vídeos de ciência da natureza também, fica a dica. Pode passar, Kelsen, mais um. E o curso de patrimônio, né, que aí tem as orientações do link de inscrição também, né, as inscrições também vão até 30/8, e se vocês já quiserem antecipar a inscrição, para não deixar isso para cima da hora, já pode fazer, porque me parece que já estão encerrando lá a quantidade, né, de inscritos que pode ter dentro do curso. Então, corre lá, se você tiver interesse em fazer, e faça a sua inscrição. Pode passar mais um? Eu acho que é isso, tá, gente? Então, aí está o nosso estacionamento de dúvidas, o link está aí, né? bit.ly 37DPO7Y, para quem não conseguir escanear, e a gente aguarda vocês no nosso próximo encontro.
Um grande abraço aí, viu, pessoal? Valeu aí pela atenção de vocês. E a parte 2 daqui 15 dias. Bom trabalho aí, viu? Bom retorno, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês, por estarem aí junto com nós. E até a próxima. Obrigadão mesmo. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês aí. Bom trabalho para todos. Ô, Ana, você consegue apenas colocar o link do estacionamento de dúvidas? Já coloquei, mas o meu não habilita. Acabei de mandar mensagem para você. É. Olhe lá se consegue habilitar. Pera aí, o meu pessoal. não habilita. Só um minutinho, tá, gente? Que eu já estou colocando aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Olha, gente, verifiquem aí. Acredito que foi, Wagner. Foi, Ana? Dá uma olhadinha no chat, por gentileza. Foi. Belezinha. Então tá jóia, pessoal. Tudo de bom para vocês, gente. Um abraço, pessoal. Já tá lá já. Um grande abraço, bom trabalho aí.